Oi, pessoal, eu sou a Nanda Eu sou a Nina, e bem-vindos ao tricotando. Tricotando. É, Então, né? Hoje galera, veio aí. veio aí. É, vamos falar hoje sobre a Odisseia de Christopher Nolan, A né? Odisseia é dele. A Odisseia dele. Importante, porque é uma adaptação da E Odisseia é de uma Homero. adaptação. A gente escutou muita gente falando, as pessoas que gostam do livro estão putas, mas é uma adaptação, Então, as galera. pessoas estão surtadíssimas com esse filme, Ah, mas assim. tudo que esse homem faz, as pessoas surtam também. Não, é uma verdade. Isso é uma verdade. Ele chegou nesse ponto da vida dele de diretor elitista de cinema. Não tem como negar, gente, que o Nolan é elitista. Ele pode ter Exatamente. uma consciência em algumas coisas, mas ele ainda é Não, com um certeza. homem Eu acho branco. que o fato de IMAX, né? Mas isso a gente vai falar nas polêmicas, né? Hum. Vamos lá. O que que é a Odisseia, né? A Odisseia, ela se passa depois, né, de A Ilíada. A Ilíada é sobre Aquiles, a Odisseia é sobre o Odisseu. É sobre a jornada dele de volta para casa depois da Guerra de Troia, tá? O que que você achou do filme? No geral, eu gostei muito do filme, porque como eu não li nem a Ilíada e nem a Odisseia, Uhum. a história que ele quis me contar funcionou muito bem, eu entendi tudo que ele quis me contar. Tenho críticas a algumas coisas, mas são críticas, assim, que eu tenho crítica a praticamente tudo que o Nolan faz, né, em relação Tudo que às... a gente assiste, a gente tem É, crítica, né, na tudo que assiste a gente tem verdade. crítica e a gente critica coisas que a gente gosta também, porque é aquele negócio, se eu não gostasse, eu não teria crítica nenhuma, porque eu não ia nem ligar. Pra melhorar, Sim. né? Mas Com uma das certeza. críticas principais que eu teria ao filme em si é o uso das personagens femininas. Mas não tem uma personagem feminina do Nolan que eu vou te falar, do Nolan que eu vou falar bem, então assim, ele só fez o que eu esperava dele. Então, o Não filme esperava nada, é, nada o filme é menos. muito bom. Tipo assim, não posso negar que ele fez coisas impressionantes, porque o cara odeia CGI e eu aspiro a odiar a IA como o Nolan odeia o CGI. É a minha meta de vida, porque olha, Sim, o homem odeia CGI. Mas ele tem o orçamento pra odiar CGI, então assim sim, fica fácil também. sim, Mas o filme é sim. bom, conta uma boa história. Uhum. Pra quem não conhece o livro, pra quem não tem intenção de conhecer o livro, pra quem quer só ir ver um filme de ação e com um roteiro legal, o filme é muito bom. Eu acho que, assim, eu gostei do filme quando eu assisti. Eu também não li, né? Eu sei muito da história, das histórias, né? Mas eu não li. Desculpa. Eu não li os livros, nem a Ilíada, nem a Odisseia também. Estão na minha lista há muito tempo, só que são livros que são caros, não são livros baratos. Sim, e tem que É, escolher uma boa tradução, então tem mais essa aí também. exatamente, ainda tem mais Livros que isso. são muito traduzidos, você tem que escolher uma boa tradução. Exatamente, pra gente também não pegar uma tradução bosta. Eu acho que eu já, sendo uma pessoa que já assistiu praticamente todos os filmes do Nolan, né, a filmografia dele eu acompanho há muitos anos. E, cara, eu acho que tem muito a assinatura dele no filme. É muito do que ele se propõe a fazer. Sim. É, não me surpreende a falta de desenvolvimento das personagens femininas, porque eu não espero o desenvolvimento do Nolan em personagens femininas. Até porque nenhuma delas foi protagonista. Apesar que nesse caso a Penélope deveria ter mais envolvimento, mas a gente vai desenvolver um pouco mais isso depois. É, e assim, eu acho que o que ele se propôs a fazer, eu entendi. E eu acho que é isso que as pessoas não estão entendendo. Não tô defendendo o Nolan, tipo assim, né? Mas eu tô tentando entender o que ele se propôs, porque tem muito a assinatura dele. Uhum. E ele É quis trazer realmente um a mito pra Odisseia do realidade. é realmente a Odisseia do Christopher Nolan. Sim. Ele pegou a história e fez do que ele quis interpretar aquela história, que é o que muitas vezes acontece em adaptação, gente. Ainda mais adaptação de livros que são muito antigos e foram interpretados várias e várias vezes. A gente não vê a Bíblia aí? Tantas traduções aí, Tantas pessoal. traduções, tantas interpretações, entendeu? Algumas convergem, Uhum. outras divergem totalmente. Então, assim, um livro que é muito antigo e que poderia ter sido adaptado várias vezes, e partes da história dele já foram feitas por várias pessoas diferentes, não a história inteira, mas várias partes diferentes. Gente, os Simpsons têm um episódio sobre a Odisseia. E é na Ilha da Cersei, inclusive, o episódio. Então, uma cena E o icônica. Homer come os porcos. Ele come, o Jesus Homer amado. come os amigos dele que viraram porcos. Jesus Cristo. Ai, é muito bom esse episódio. Mas assim, entendeu? São mitos muito antigos que então o Nolan foi e pegou a Sim. versão dele, tanto que eu vi até o pessoal fazendo a comparação do
do Odisseu com o Oppenheimer, que é tipo assim, é um cara que percebe que as escolhas de vida dele levaram a fazer merda, Sim. levaram a caos ao mundo, Não, e eu acho que que tem é o tipo de história eu que o acho que são Nolan histórias muito escreve. pa eu acho que são histórias muito paralelas. Uhum, Eh, eu acredito que o tudo que ele se propôs a fazer nesse filme, tanto história como cenário e tal, essas coisas, eu acho que ele teve sucesso, tá. Os personagens, eu acho que é sobre o Odisseu, né, então é sobre a trajetória dele. sim, Só então que na Odisseia a gente tem 3 pontos de vista, né. Então eu acho que por isso que as pessoas reclamaram muito, principalmente as pessoas que têm apego ao o livro, livro, é. que a Penélope devia ter mais coisa, devia ter mais Uhum, desenvolvimento, o que eu concordo. sim. Eu queria ver mais de Anne Hathaway, gente, eu sempre quero ver mais essa mulher. Eh, o Telêmaco, né, Uhum, que é o filho deles, que é sim. o Tom Holland, ele tem a visão dele também, no livro. E o Odisseu. Obviamente que não é uma história linear, tá? A Odisseia ela começa do meio ali, né? Onde ele, quando ele tá com a Calypso, e aí tem todo os 10 anos ali que ele ficou na guerra e tal, não sei o quê. E mais os 8 anos que ele ficou ali com a Calypso, que foram anos que são, na cabeça dele, os 10 anos anteriores foram completamente apagados, né? Toda a vida dele foi apagada, na verdade, na Hum, cabeça dele. Então, é muito dele lembrar. E é, focou mais no Odisseu. Eu acho que pelo fato da gente ter tempo de tela, apesar de ser um uhum. filme com quase 3 horas, Quase né? 3 horas, né. É um filme longo, mas eu não senti ele tão longo assim. Tipo, Sim. teve uma hora que eu fiquei meio assim, tá, mar. Eu fiquei, beleza, eu preciso de outra coisa. Mas Mas eu não cheguei a sentir isso. mas assim, foi durante pouco tempo, Uhum, porque depois, logo depois começou a Cersei. sim, Então, crítica. porque os conflitos dos marinheiros ali com ele, Uhum, dos pessoal de Ítaca, né, eles estavam começando a me irritar um pouco. é, sim. Mas vários machos junto, né, então, olha, é óbvio que ia me irritar. Eh, Homem fazendo merda. mas Quem diria? eu achei que o filme foi dinâmico, eh, realmente os personagens estavam ali eram completamente coadjuvantes ao Odisseu, eu acho que ficou muito claro. E 2 personagens que pra mim se destacaram, além do Telêmaco Da e da Penélope. Penélope, foram o personagem do Robert Pattinson e a Cersei. Insuportável, Sim. Robert Pattinson. Até a Calypso pra mim foi muito, assim, en passant. Eu Uhum, esperava que a Charlize ela trouxesse, por conta da Calypso ter, uhum. tempo, né, com o Odisseu e tal, e tudo isso, eh, eu acho que eu esperava mais, Uhum. né. É que Ela ficou bem abaixo, não abaixo no sentido ruim, assim, uhum, abaixo do que eu esperava até de energia, sabe. sim. É que assim, eu sei que quem lê o livro, quem gosta do livro, né, tem as suas ressalvas e tudo mais, mas eu acho que o Nolan fez uma escolha narrativa de botar o Odisseu como principal. Sim, Então tudo girava em torno do Odisseu, a história era toda para o Odisseu. Aí até a Calypso, que poderia ter sido melhor utilizada, foi mal utilizada, porque ela estava ali só como um personagem para coadjuvante, coadjuvante do Odisseu. bem coadjuvante. E, assim, uma das poucas críticas que eu vou discordar totalmente do pessoal que gosta muito do livro, é que o fato, né, que, ele virou, né, Escravo sexual. escravo sexual da Calypso. É o que eu ia entrar, logo eu ia entrar Ok, nessa parte. que no livro tenha isso, mas acho que foi uma das coisas mais felizes pra mim do filme eu não ter que ver cena de sexo. Nós 2 Porque temos isso, né, que a gente acha que as cenas de sexo elas têm que fazer sentido e não podem, porque às vezes elas podem ser usadas pra choque em uhum, determinadas situações, mas a ela ter gente só por ter, como tem em Oppenheimer só por ter, que a gente eu a acho nós 2 não ridículo. gostamos dessa cena de Oppenheimer, Sim. que eu acho muito gratuita. É, Eu entendeu? acho muito gratuito. Não tem necessidade. Se, eh, em livros você ter várias cenas de sexo, ter essas coisas, pra mim não mas no audiovisual, se aquela cena não tem um propósito, pra mim ela não tem sentido, Porque você, como público, você faz parte da história entendeu. também. Porque a própria Calypso fica meio ali ambíguo se foi culpa dela ele ficar lá ou se foi culpa dele ele ficar lá. Porque ela fala: "Eu te dei a flor de lótus pra poder você se acalmar, mas você continuou comendo. Você Aquela ficou coisa, por anos comendo", tipo assim, eu só deixei você fazer.
ela não impediu, mas ela também não super Forçou, incentivou. é. Então, assim, eu ficar vendo ter uma cena de sexo deles dois ali, será que valeria de alguma coisa? Entendeu? Se Não. fossem botar a Calypso realmente como a vilã que prendeu ele lá, que fez ele ficar lá, aí talvez sim É ter a cena por de isso que sexo eu esperava. não me importaria talvez a Sim. cena de sexo se tivesse isso. Se a Calypso fosse ser uma das vilãs, tipo assim, ela forçou ele a ficar lá, então a gente vai ter essa cena dela, no caso, Sim, até estuprando ele, que porque seria um tipo de estupro. exatamente. E Mas não assim, é mas isso que acontece. ia fazer sentido se fosse assim. Com essa Calypso não faria sentido. É, Então acho que por isso que foi colocado assim. E é óbvio, né? Quando você não se opõe a algo, você está contribuindo para aquilo acontecer. Então sim. a passividade dela acabou Faz- sendo Prendendo ele lá. prendendo ele lá. É, a Odisseia do Nolan é uma interpretação, gente, é uma adaptação. A gente Sim, pode ter outra adaptação da Odisseia que seja diferente, sim. né? Não vai ser com o mesmo É, orçamento, porque ninguém vai dar outro orçamento pra fazer um é, filme desse. e assim, a gente tem ali também, por exemplo, a gente tem o filme Troia, Uhum. né? Que é uma interpretação ali da Ilíada, né? Sim. Porque é o Aquiles, do Brad Pitt e tal. Então a gente tem ali é, toda aquela coisa ali. E, e aí, falando dos personagens, né? Uhum. Eu acho que. Eu queria que o Aquiles aparecesse porque o Aquiles aparece na Odisseia. Uhum. É, ali, se eu não me engano, na. Porque ele já morreu, né? O Aquiles morre. Sim. Aquiles morre há muitos anos atrás. É, muito antes da Odisseia começar. Então, ele aparece naquela parte dos mortos Uhum. de Hades, que Sim. eu achei tenebrosíssima aquela. Pica. Eu gostei. Muita gente falou Pô. mal, sabia? Gente, que isso? Essa cena é boa pra caramba. Muita gente falou mal dessa cena. Pelo que Gente, eu eu vi. achei sensacional. Eu também gostei, mas assim, eu tô indo, eu acho que muito contra as pessoas É, nesse. a gente esperando que todo mundo fosse gostar do filme do Lola, e a gente aqui que tá gostando, que defendendo o Lola. Chocada! Vocês me botaram pra defender o Nolan, olha só o que vocês Gente, vocês estão fizeram. me forçando. Vocês estão É, me forçando a defender o e Nolan. assim, nessa cena eu queria o Aquiles, Uhum. mas eu até brinquei com meu marido. Eu falei assim, poxa, será que o Brad Pitt vai, tipo, aparecer do nada, assim como o Aquiles? Tipo, eu acho que ia ser muito foda. Olha só. Porque ele fez o Aquiles, né? Uhum. Em Troia. Então, eu achei que ia ser, tipo, um easter egg maneiro, mas não aconteceu, né? Então é isso aí. E assim, eu gostei. É a única coisa que é uma crítica minha ao Nolan em geral, que não ia ser diferente nesse filme, é sobre as personagens femininas. Sim. E assim, eu E acho. ainda assim, ele fez eu vi uma menina falando, que fala sobre cultura pop e tal, falando, que ele escreveu o melhor personagem feminino dele nesse filme. Apesar de tudo que ele fez a Cersei. Gente, ele tá melhorando. Aquela coisa assim. Podia ter A melhorado já há um passos de tempo? a Podia. passos de tartaruga. É porque assim, vamos combinar que nenhuma personagem feminina. Tipo, ele já teve várias personagens femininas na filmografia dele. Então ele já podia estar um passo muito Sim, mais à frente do que ele tá. É, mas como. Mas mas essa obsessão dele de escrever homens torturados, ele que tem essa ficam coisa, né? pensando sobre: "Ai, meu Deus, o que eu fiz com o mundo, o que eu fiz", Dentro da própria cabeça. Ele faz fala muito sobre isso. faz ele se perder em escrever outras pessoas. É aquela coisa, Nolan, você tá bem? Tá precisando de uma Porque, tipo terapia? assim, até os Porque. outros homens que ele escreveu, principalmente na Odisseia, que escreveu que funcionam pra narrativa, eles funcionam também em função do Odisseu. Apesar deles Todos terem, eles. tipo assim, um background bom, mas eles funcionam em função do Todos Odisseu eles. também, entendeu? O Telêmaco, ele funciona em função do pai. Sim. A personalidade dele toda no filme. Gente, ai, a cena do cachorro acaba comigo. Tô lembrando agora da cena do cachorro. Ai. Se você tem cachorro, se você gosta de bicho, se prepare. Pra cena do cachorro. Gente, o cachorro atuou excelentemente. Os tempos de tela que ele teve, ele atuou excelentemente. Mas o Telêmaco, ele é completamente em função do Odisseu. O personagem que não é tão em função do Odisseu, que é mais em função da Penélope, são os pretendentes ali, né? Do Sim. Robert, representado muito pelo Robert Pattinson. Eu acho que ele é o que mais foge do Odisseu. Que homem Mas desgraçado. aquele, o que é cego, né? Que na Uhum. verdade no livro ele não é cego. Sim. Mas Uma dizem que escolha narrativa. e dizem que Homero era cego, então Uhum. tipo meio que como se fosse Homero ali Sim. também, entendeu? É A atuação também é impecável. impecável. Eu acho as atuações muito boas, hein, gente? Uhum. Vamos combinar. A gente pode ter críticas à produção, que a gente tem Que críticas à produção.
Que a galera do onde os filmes dos cenários onde os filmes foram gravados É tá assim, meio a gente puta. não tem confirmação de nada, né, que É. isso realmente aconteceu, são Tá suposições. começando a sair notícias agora, né? Supostamente, vamos usar o É, supostamente. supostamente, que tá começando a sair notícias, ou quer dizer, que começaram a investigar agora, mas o filme foi gravado ano passado, então essas notícias já podiam ter saído, não sei se foram seguradas realmente para poder fazer polêmica com o filme ou não. Talvez A sim. gente sabe que também questões narrativas midiáticas também Aham. acontecem bastante. As pessoas às vezes querem ganhar em cima Sim. E às vezes do também hype, né? espera o momento mais oportuno para poder pedir também suas reivindicações de volta, porque sabe que é o momento vai estar todo mundo olhando para Todo mundo aquilo. falando, Aquele sim. cara que a gente viu no barco, talvez ele tenha esperado exatamente esse momento, tipo, tá todo mundo falando do filme, então eu vou falar o que aconteceu para poder ver se me ajudam. É porque eles, Destruíram, segundo ele, segundo ele. a produção do filme pegou o barco Hum, viking dele, um barco viking sim, mesmo, gente, um barco sim. viking Que o histórico, Nolan não usa CGI. né? O que é, E parabéns pra ele. quebraram partes E do barco quebraram e ainda não consertaram. não consertaram. Gente, como é que você devolve um negócio? Você pega um brinquedo, aí teu filho quebra o brinquedo. E aí tu devolve o brinquedo quebrado? Isso não existe. Isso não existe, isso é feio. Exatamente. Se o Nolan fala O assim, cara né? Se a construiu um cavalo. produção do filme realmente fez isso, É meio é foda. feio. A palavra pra mim é feio. Entendeu? Porque não importa o quanto vocês pagaram pra alugar, vocês ainda quebraram. Vocês não têm o direito de Vocês têm que quebrar. devolver no estado que vocês receberam, gente. Exatamente. Ou pagar A pelos reforma, danos. exatamente. Mas isso aí, né? Vamos ver notícias que vão sair nas próximas semanas. É, Se teve o vai- negócio da caverna também. É, Que a caverna, tipo. Porque o Nolan ele usou locações que reais. reais que teoricamente o Aquiles, olha, o Odisseu ele passaria. É, Então eu achei legal isso, ó, porque, né, sim, somos a favor de locações, sim. né? É, então, e ele Mas tem o tem que dinheiro ter pra fazer muito. isso. Só que assim, Tem que também ter muito cuidado, porque quando você faz o sítios histórico. arqueológicos, Exatamente. Se você tá fazendo um gente, tu filme não pode. histórico, você tá passando em lugares que. Patrimônio da Unesco. Não, é preocupante, cara. Você não Exatamente. ter cuidado com esses lugares. Porra. Poxa, a gente não quer tanto que a gente tenha cuidado com todo mundo tenha cuidado com a arte, por que que você não tem cuidado com a arqueologia? Que na minha Não viu visão, Indiana tipo, Jones, caramba. cara, olha, gente, enfim, são essas polêmicas que a gente viu, né? A gente tem outras polêmicas sobre o pessoal que falou da época do elenco e tal, mas isso a gente nem vai endossar muita coisa, porque eu acho Gente, que. Vamos lá, gente. A, a Lupita, ela é uma mulher linda. Eu acho que a gente pode concordar, né? Se você não concorda, você é cego. não, tipo assim, todo mundo tem o direito Nem cego, na verdade. Porque todo mundo cego tem o direito de entende que a Lupita é achar. bonita. Não, tô falando, tipo assim, todo mundo tem o direito de achar, de ter a sua, tipo assim, que acha bonita ou não. Só que vocês não estão achando a Lupita feia porque ela é feia. Vocês estão achando a Lupita feia porque ela é É negra. negra. Vocês estão sendo racistas. Não tem. Tudo que falaram da Não é questão Lupita. de beleza. Tudo que falaram da Lupita é racismo, gente. Uhum. Vocês podem tentar pegar a tal tradução daqui, tradução dali, não sei o quê. Ai, que os gregos, não sei o quê. Foi racismo. E Não, você não tem, vê, não tem, e você vê não que tem discussão. O que vocês fizeram foi racismo. e o que você vê assim, as pessoas falaram da Zendaya, mas falaram muito pouco. Você vê que o colorismo entra também, né? Sim. O colorismo entra bastante ali, porque a Lupita é uma mulher retinta, a Zendaya é uma mulher preta de pele clara, Sim. negra de pele clara, e existiu críticas a Zendaya fazer Athena também, tá? Não é que não teve também. Mas muito menos do que como a Lupita, como Helena Sim. de Troia. E Porque, até pela porque a descrição Helena não também. era negra. Ah, E até pela gente, descrição também me que a Helena era a mulher mais poupe. bonita do mundo. Porque, e Se a assim, Lupita não for a mulher mais bonita do mundo, ela é uma das mulheres mais bonitas do mundo, é. num consenso geral. E a gente tem que pegar assim, o Nolan, ele usou qual tradução que ele usou, né, como base? Vamos lembrar disso. Que também a A autora autora da também tradução que ele usou, ela não detestou o gostou do filme. filme, não. Mas foi Mas, muito por isso, eu acho que o fato de ter tirado as cenas de sexo incomodou é, muita gente, porque as pessoas acham que é primordial pra história. Eu acho que pra história que o Nolan contou, não é primordial. Como a gente não leu, a gente não sabe se é um cerne da história isso, se é a linha dorsal, se é a espinha dorsal da história, que aí seria um problema. sim, É, mas mas, cara, eu pela não história que eu sei, vi, mano. não me faltou isso.
Tudo que eu vi, não. Mas enfim, né? Porque essa coisa também que, porque o Odisseu ele era um cara cobiçadíssimo, todo mundo queria dar pra ele. Impressionante. Mas aí também o Robert Pattinson só falava do físico do Matt Damon, realmente, né? Deve ter umas 2 ou 3 entrevistas que o Robert Pattinson falou do físico do Matt Damon. Então, assim, realmente, O media training do Robert Pattinson, gente, perdeu. olha. Foi demitido, não é possível. Que esse Mas homem eu. divulgação de 3 filmes sendo caótico. E eu tô amando. Acho Eu que tô amando. ele finalmente decidiu que Ele se foda-se. libertou depois de Crepúsculo, gente. Ele se libertou. Ele aceitou que Crepúsculo faz parte da filmografia dele, que ele fica comparando as coisas a Crepúsculo agora. Eu amo isso, eu amo. Me desculpa, eu amo. Eu queria um podcast sobre Crepúsculo dele com o Taylor Lautner. Ai, Taylor Lautner, faça acontecer. Ai, eu ia amar. Eu ia simplesmente amar. Mas, vamos lá. Muita gente falou sobre a adaptação, né? Uhum. Então, a gente lendo o livro, depois que a gente chegar aqui, ler e tal, Talvez futuramente, quando todo mundo puder ver o filme como o Nolan queria que a gente visse, no IMAX 70mm, talvez a gente já tenha lido o livro e a gente possa falar. Então, assim, Ai, Nolan. ai, Nolan, queridão. Mas a adaptação, eu acho que como adaptação ela é muito boa. Helena de Troia, pra mim, tá perfeita. Gente, a Lupita tá E lindíssima. vamos lá, as E o pessoas. pior de tudo, falaram da 3 Lupita. A minutos dela. Lupita é 3 minutos. A Lupita não tem. A relevância da história da Lupita é o fato de que ela é Helena e foi por isso que teve a Guerra de Troia. É só por isso. Porque a Guerra de Troia não aparece, só aparece eles, né, ganhando, e a Lupita tem pouquíssimo tempo de tela. Porque a Odisseia é depois da Guerra de Troia. A Ilíada tem a Guerra de Troia. E também não tem muita coisa. Porque a Ilíada também é muito pela vingança do Aquiles e tal. Então tem. Gente, aquela coisa, a Guerra de Troia é um negócio desse tamanho nessas histórias. De A Guerra de verdade. Troia não aconteceu, gente. As É tudo pessoas. mentira. É tudo. É tudo. Porque É um assim, mito. a Guerra de Troia, na Odisseia, né? Uhum. Na Ilíada e na Odisseia, ela acontece por conta da Helena, né? Que a Helena foi sequestrada e tal pelo Paris, que Ou é fugiu, a gente não sabe. que muitas pessoas falam que ela era amante do Paris, outras falam que o Paris sequestrou. Olha só quantas interpretações tem da mesma história e o pessoal não quer deixar o Dola escrever do jeito dele. E outra coisa, assim, muitas pessoas reclamaram da Lupita, porque na tradução ali diz que ela tem belos braços brancos. Braços brancos, na verdade. Aí tem outra tradução que é que ela tem belos braços. E em outra tradução nem fala disso. Então, depende da tradução que ele pegou. E outra coisa, na tradução que fala que ela tem braços brancos, fala que o Odisseu ele tem pele escura. E ninguém tá reclamando disso, né? É porque o lance do Peter é simplesmente racismo, exatamente porque ninguém quis bater o pé que não tem nenhum ator grego. Ninguém bateu. Ninguém Exatamente. foi bater o pé que não tem ator grego. Ninguém foi bater o pé que o Odisseu não tem a pele escura, igual uma das traduções diz. Essa mesma tradução, inclusive. É a mesma tradução. Então, assim, gente. E eu não sei. Eu não sei, realmente, a gente conversou sobre isso ontem, que eu falei pra você. Eu não sei qual a dificuldade que as pessoas têm de se apegar a uma coisa que é mentira. É tudo mentira. Não, porque as pessoas usam como se mito, fosse verdade. É um mito, é um livro, são palavras no papel. É tudo mentira. Inventado. Inventado. E a gente nem sabe se foi Homero, gente, porque Homero, eles colocam como se Homero escrevesse, mas a gente nem sabe se Homero existiu. Se, tipo, na verdade, Homero é uma compilação de pessoas, porque essas histórias foram passadas oralmente durante séculos. E depois foram colocadas no papel. Com o título, com o nome de Homero. Mas a gente nem sabe se Homero existiu, se Homero existiu. Então, é tudo muito mitológico. É tudo mitológico. Tá? Pelo amor de E Deus. sendo bem sincera, gente, se para uma história acontecer, você vai se apegar à cor de pele de uma personagem, não o que a história tá querendo te contar, você tem um problema de cabeça. É porque eu vejo que, assim, essas pessoas que falaram muito da Helena de Troia nem são fãs do livro. Os fãs do livro reclamaram de outras coisas. Nem reclamaram dessa parte. Então, assim, cara, entendeu? E a parada dela tá machucada ali, né? Pica. Então, eu achei foda também. Eu acho que foi uma adição. Acho que isso não tem no Odisseia. E uma boa adição, de, tipo assim, entendeu? Começaram a guerra por causa dela, que ele raptou ela por causa da beleza dela.
Então agora ela não vai ser mais bonita do jeito que as pessoas acham, que ela vai ter uma falha, que é uma cicatriz enorme no rosto. E assim, Fica. e aí até Uma eu boa vi, sacada. eu vi até uma menina falando sobre a dualidade, né? De tipo, Uhum, será que foi o Menelau que fez isso, que é o marido dela no filme? uhum, Será que foi ele que fez isso com ela? Será que foi ela que fez isso com ela mesma? Ou se isso aconteceu por outro motivo. uhum, Então a gente não sabe. Eu acho que todas as possibilidades, as três possibilidades são possíveis. uhum. E eu acho foda a gente ficar com essa questão em aberto, né? É um filme que te faz pensar, na minha opinião, que ele te faz pensar em algumas coisas, nas decisões que você toma, tipo, tudo tem uma Sim. consequência, né? No orgulho, o orgulho do Odisseu de, tipo, ter tacado a flecha ali, e no filme ele tá com uma flecha, no livro ele fala o nome dele, né? Então, Uhum, porque eles brincam com essa coisa do ninguém, né? é, E aí, no livro, né? Mas você vê que é uma coisa que é diferente, mas a essência é a mesma. sim. Do orgulho dele ser tão grande que ele vai e peita o O Ciclope Ciclope. de novo. E aí, quando ele peita o Ciclope, E eles e já o tinham sido Ciclope. amaldiçoados. E o Ciclope. Não, e o Ciclope fala, pai, pro Poseidon, no caso. Uhum, Tipo, eu quero vingança. Então piora a situação do Odisseu. sim. Piora. E Que uma... aí depois, amor, começa a merda. depois disso ele não volta pra casa. Só muito depois. E uma coisa que o pessoal reclama muito que é a falta dos deuses, mas assim, gente, além do Nolan geralmente pegar essas histórias e querer botar o pé no chão, os deuses estão representados ali. O Sim, Poseidon é o mar, Zeus é é o o, céu, é o é o raio, raio, exatamente. entendeu? O Hades tá ali. No caso, o Hades é o Hades, é o É que o que aparece. aparece. A Atena ficou naquela dualidade, que é a Atena mesmo ou é a garota que ele matou, que ele tá botando A como a Atena na visão cabeça dele. visão da Atena, entendeu? Que fica a culpa dele na consciência da Atena que cortaram a estátua na mesma hora que mataram a garota. Fica nessa dualidade. Será que era a Atena mesmo? Que pegou decidiu se representar com a menina, ou ele botou a representação da menina que morreu na frente dele, Na cabeça. como a Uhum. Atena. Então, tipo assim, fica nisso, mas assim, Essa dualidade é muito, é muito muito maneira. boa. E é interessante, e assim, os deuses estão lá representados. Não tinha por que ficar É. aparecendo deuses todos poderosos e. Porque eu acho que não é. E é aquela Não coisa. era. Quem não. Eu vejo que muitas pessoas que leram os Uhum, livros, né? A Ilíada e a Odisseia. Principalmente a Odisseia, né? Que é sobre a Odisseia. uhum, É, você tem que entender também a filmografia daquele diretor. sim. A assinatura daquele diretor. Quando o diretor tem uma assinatura, né? Porque esse filme, todo mundo foi ver, não foi por conta dos atores. Foi também por causa dos atores. Mas foi porque era um filme do Christopher Nolan. Sim. A maioria das Então, pessoas foi ver o filme por causa do Christopher Nolan. eu posso falar por mim. Eu fui porque era do Christopher Nolan. Eu teria visto por causa da Anne Hathaway, se não fosse o Christopher Nolan. Não, Tipo eu assim, teria visto, se fosse de outro diretor, eu teria visto. Só sim. que o principal que eu fui, o Po- bônus pra mim foi o elenco. Porque antes do elenco, todo mundo já estava falando que o Nolan vai fazer, o Christopher Nolan vai fazer o filme da Odisseia. E aí foi saindo o elenco. Aí começou as gravações. Aí a gente teve fotos de bastidores e Porque tudo ele se mais. tornou um diretor Ele já era um grande diretor, né? sim, Já tinha se tornado, já tinha um nome. Quando ele fez Oppenheimer, e realmente ganhou o Oscar. catapultou ele pro público geral, que apesar do público geral já ter visto outros filmes dele, o Oppenheimer foi realmente, ainda mais por causa daquele todo negócio do Barbieheimer. Então, assim, teve isso, e agora ele é um diretor que qualquer filme que ele for fazer, o público geral vai assistir. Sim. Se o público geral vai gostar, aí é É outra outro esquema, história. exatamente. Mas o público geral vai assistir. Que. O Oppenheimer catapultou pro estrelato. Sim, Tipo, ele pro estrelato. Porque ele já era grande por conta de Inception e tal, tudo isso. Mas a catapulta dele pro estrelato, e obviamente que ele venceu o Oscar, tudo isso. Então tem um preço ali, né? As sim, pessoas, tipo, pô, vai ser o primeiro filme depois que ele ganhou o Oscar. Então, caraca, vai ser um sim. filme grandioso. E vai ser o filme que vai ser indicado ao Oscar, gente. Em Vamos lá. muitas A gente categorias. pode falar do Oscar agora, né? As nossas previsões. Eu acho que pode ser indicado a muitas categorias. Eu acho que pode bater Pecadores. Em questão de o tanto de indicação. É, porque Tem muita coisa. as principais vai fazer, mas tem Técnicas. tantas coisas técnicas e tipo assim, tem os atores coadjuvantes, como a gente falou, pode ter mais de um coadjuvante em cada categoria. Então, assim, pode vir, a gente vai ter melhor filme, Melhor filme, melhor roteiro, melhor roteiro adaptado, adaptado, melhor diretor, melhor diretor, com certeza, melhor melhor fotografia, foto, nossa, por favor, melhor mixagem de som, melhor mixação. melhor. Aí vamos lá. Tem melhor Melhor edição, edição,
Melhor elenco, agora que tem esse negócio, Melhor elenco, melhor exatamente. elenco. Aí, ator principal pro Matt Pro Matt Damon. Damon. Ah, eu não sei se ele botaria a Penélope como principal ou não. Não, Eu acho que não. vai Coadjuvante, né? colocar Então, coadjuvante. coadjuvante seria a A Anne Anne Hathaway e e a a Cersei, Cersei. né, a Penélope e Cersei. Sim. Eu acho que Coadjuvante, coadjuvante, Robert Pattinson, e o Tom Tom Holland. Holland, eu acho também. Aí já foram 12, tá? Já bateu Pecadores. Foram Pecadores. 11, Pecadores foram 12 ou 11? Não, Não. Pecadores foram. Acho que. 14, Pecadores não foi 16, não? 16. 16, viu? Não tô louca. 14 era Titanic, La La Land e A Malvada. Uhum. Mas assim, já foram 12. Sim, Aí, só. figurino, maquiagem, Uhum. efeitos visuais. Efeitos visuais, porque são efeitos visuais práticos. Assim, eu acho que se não bater Pecadores, chega Vai perto. Fica 15 no mínimo, tipo assim, 15 e 16. Ou então pode bater Pecadores, porque existem várias categorias do Oscar que a gente Pode ser não até tá falando trilha aqui. sonora também. Trilha sonora. A gente falou 16. E assim, Pecadores eu achei excelente, tá? Uhum. Mereceu todas as E indicações assim, possíveis. é que a gente Que sabe que foram. geralmente os filmes que são muito indicados ao Oscar começam a chegar nos Estados Unidos por agora também, né? Por agora, pro final do ano. São poucos filmes que vêm antes, que vêm no verão e um pouco antes, que Pegadores foi, né? No começo do ano. É, E sobreviveu até o Oscar. e as Então, pessoas assim, vão. até agora, quais filmes foram lançados que vão pro Oscar? A gente sabe que o Wuthering Heights, né? Que é o Morro dos Ventos Mortos, vai pelo menos como figurino. Que apesar da gente não Cabelo e ter maquiagem visto. também, eu acho que vai. Apesar da gente não ter visto, eu não tô com muita vontade de ver. Eu só vou ver se for indicado ao Oscar. Eu também. Figurino e cabelo e maquiagem provavelmente vai ser indicado. Agora, Porque design de realmente tá produção pode bonito. ser Design de também. produção. Então, dos que foram lançados até agora, Fotografia eu acho que que pode. tá na minha cabeça, é esse e a Odisseia. Não sei, não tô pensando em nenhum outro filme que já foi lançado esse ano que. Não, esse Que vai pro tem Oscar. essa coisa Sim. muito grande, né? Então, vamos vendo os filmes que vão ser lançados agora. Uhum. Eu acho que eu também acredito que o fato de ser do Nolan, né? Os votantes, eles já olham diferente. Tipo, é um Sim. ganhador do Oscar, eu vou assistir. É. Entendeu? É. Eu já vou, opa. Me irrita muito o fato de que o Oscar, até ano passado, eles não tinham obrigação de ver os filmes indicados. Mas, amigo, pra você votar pra indicar o filme, você tem que ter visto os pré-indicados, pelo menos. Porque não tem 50 filmes pré-indicados. Tem uma lista também dos pré-indicados pra você ver e indicar pra chegar aos indicados pra depois votarem de novo. Tem Então, a assim, tem a gente, pré-pré-lista, tem a pré-lista e aí depois eles é cortam. obrigação de vocês. O trabalho O trabalho de vocês pra votar é ver filme. Pô, dos trabalhos, me né? dá esse trabalho. Eu já faço de graça. Já vejo o filme de graça. A gente paga E pra ver filme, ainda tô dando a inclusive. categoria aqui pra vocês, que vocês têm que votar no filme do Nolan. Pô. Não, eu acho que vai ter. Gente, quando eu saí do filme, eu citei 8 categorias, 9 categorias. Aqui eu já tô chegou citando a mais. 16. Talvez até mais. Então, assim, Eu falei com meu marido, eu falei no Uber, eu tava com ele assim. Então, vai ser indicada isso. Tinha acabado de ver o filme. Mas eu acho que Duna vai ser um filme que vai competir. Eu acho que Doomsday vai ter também indicação. São 2 filmes grandes, né? Eu acho que até, Amanhecer na Colheita pode Pô, Amanhecer na alguma Colheita. coisa. Pelo menos Tô jogando aqui. nas categorias técnicas, pelo menos. E um filme que eu acho que vai receber indicação, Backrooms. Porque depois de Pecadores e tal, que abriu mais um pouco a porta agora pro terror, e é um terror psicológico, né? Um terror que tem jumpscare também e tal, mas eu acho que pode dar uma abertura aí, porque ano passado teve bastante filme de terror indicado, né? Sim. Por atuações, enfim. Então, e com Pecadores tendo um filme de terror que tem a maior quantidade de indicações da história do Oscar, eu acho que isso abre um pouco mais abre o olhar das pessoas pra esse tipo de filme. E eu acho que é um filme que tá hypado, o pessoal tá falando. E a coisa de Backroom tá muito hypada, né? Então, o pessoal está falando. Então, acho que pode ser um outro filme que vem aí pra competir com a Odisseia. Mas eu acho que a Odisseia, cara, vai ser indicada no mínimo uma das categorias. Essa é a minha aposta, assim. Muita coisa. Então, assim, não tem... Eu gostei das atuações também. Eu não tenho muito o que falar de ruim, porque eu não me decepcionei com o filme.
Eu acho que algumas coisas me decepcionaram, Mas assim, é mas, porque assim, no total não. eu não me digo que eu me decepcionei com o filme, porque era o que eu esperava. Eu não esperava que o Nolan fosse me dar uma protagonista Uhum. feminina ou coadjuvantes femininas bem escritas. Eu não esperava isso dele. Então, assim, ele me deu o que eu esperava. E aí ele foi e me deu a mais, porque realmente as cenas que ele criou, porque ele odeia CGI, ele criou uma das melhores cenas do mundo, porque a cena da Cersei transformando os caras em porcos, Gente, que porra, cena, mano. que cena. Aquela cena sozinha merecia um Oscar. Não, essa mulher, Ela vai, pra mim, ela tem que ser indicada coadjuvante simplesmente por aquela cena. porque ela participa daquela cena. Sim. Não, assim, A cena é essa toda dela. cena a cena é uma cena de terror com gore. Na minha opinião, assim, eu fiquei muito impactada. E é um tipo de cena que eu ficava assim, caraca, eu não quero ver essa cena. Sabe quando você desvia o olhar? Só que ela é feita Pra pra você olhar, isso. você não consegue desviar o olhar, gente. Você fica vendo aquilo. Porque você. Ainda mais quando Ah, você sabe que aquilo ali ai, me dá ânsia toda vez que eu não lembro é dessa cena. CGI, que aquilo ali não foi feito no computador, que eles fizeram máscaras, foram pra poder ali ir mexendo, e é uma coisa que é muito boa, tipo assim, de você, querendo ou não, eu posso reclamar que o Nolan é elitista, tem essas coisas e tal, mas ele é um bom diretor, que ele soube fazer jogos de cena pra poder também você não tá vendo toda Jogo de hora câmera, assim. tipo assim, ela mexendo na máscara, porque realmente não dá pra eu botar uma câmera parada vendo ela mexendo na máscara, porque tem que ter coisas diferentes. Então tem esses cortes Sim. que ele faz, que tem hora que a gente só tá vendo ela de cima mexendo com a mão, não tá vendo exatamente o que A ela tá única coisa que fazendo. ele usou como efeito, obviamente, né, efeito visual, foi quando ela enfia a mão dentro do É. mas aí é uma coisa que Tipo assim, não dá pra ela ele fazer. faz a maior parte do efeito prático pra depois mexer um Cara, pouco no ela computador. massageando os ombros. Olha, meu Deus do céu, que coisa nojenta, mas genial ao mesmo tempo. E uma das frases que eu gosto demais no filme é quando ela volta, quando o Odisseu, tipo, fala pra ela transformar eles de volta, né? Aham. Porcos pra homens. E ela simplesmente fala: voltem aos seus disfarces. Porra, mano. Realmente foi a melhor personagem feminina que o Nolan já escreveu. Eu amei, eu Ainda amei. não é a melhor coisa que ele já fez? Não. Ele poderia fazer melhor? Poderia, mas realmente foi a melhor personagem feminina que ele já escreveu. E uma personagem que aparece pouquíssimo no filme. Sim, Pouquíssimo no filme. entendeu? Que é uma personagem que a maioria das mulheres vai se identificar, porque realmente o Odisseu chega lá e fala, mas eles não fizeram nada. Mas ela fala, mas eles fariam. Porque realmente, Porque eles se eles, se fizeram eles em não, se Troia. eles não tivessem. Porque ela fala isso, que eles já tinham feito, e se eles não estivessem precisando dela, se eles só tivessem chegado ali, tem uma casa ali, vamos ver alguma coisa, a gente não tá necessitando da sua ajuda, eles teriam feito pior. Poderia, sim. Entendeu? E é uma coisa que a gente, Porque eles como estavam mulher, fracos, né? a gente se identifica. Sim, Quando ela falou aquilo, tipo assim, mas tipo assim, porque realmente, eu concordo com o que aconteceu. Eles chegaram aqui, pediram ajuda e não fizeram nada. sim. Realmente, não fizeram nada. Mas aí ela vira e fala, eles fariam, porque é a sensação que todo mundo tem. Toda mulher sozinha Sim, tem. ela tava sozinha num lugar e chega um monte de homem. O que você acha que vai acontecer? Entendeu? O medo é muito real. Não, é assim, e é uma coisa atual, que Uhum. ele jogou pra lá uma crítica, que eu não sei se ele colocou com aquele intuito, eu acredito que sim, Eu espero que sim, mas, que ele esteja aprendendo o suficiente pra isso. é mas cara, eu gostei. Essa cena pra mim, Uhum, eu acho que a troca dela com o Matt Damon, tipo, é muito boa, uhum. nessa cena. Então, o Matt Damon pra mim ele é uma das melhores atuações, quiçá a melhor atuação da carreira dele. E outro efeito prático que a gente gostou muito foi a cena do gigante, Sim. que foi efeito prático, gente. Foram atores com 2,30 de altura com os dublês de 1,50. E a dubla do Matt Damon que tinha um bração. Que ele ficou chocado Ele que a ficou mulher tinha chocado com o aquele braço da bração. mulher. Ele ficou chocado. Gente, assim, impressionante também, Não, tá? A ideia impressionante. incrível. Impressionante. Uma ideia genial, tá? Sim. E que é Gente, uma ele é ideia genial, ele é que genial. realmente, quando o cinema não tinha toda essa computação que podia usar, a computação gráfica e tal, que é cara de se fazer, mas pelo jeito é mais conveniente do que fazer os efeitos práticos, a gente tem o. Porque a gente tem o Senhor dos Anéis e o Hobbit, que usaram esses efeitos práticos, entendeu? De ilusão de câmera, de montagem, de um ator estar distante do outro para poder parecer que um é maior que o outro. Então, assim, Gente, a dá para cena fazer. O cinema sempre soube fazer. Mas às vezes a gente não quer parar para pensar, ou não sei se vai ser muito custoso, porque realmente o filme ele é custoso, porque querendo ou não, eu não vi nenhum ator reclamar de que não foi bem pago.
ou Também não vi. coadjuvantes ou pessoas ou dublês vierem falar: "Não, eu participei desse filme, mas, a gente foi muito mal pago, a gente foi muito maltratado". Não, todo mundo foi bem tratado. As E o ca críticas tem são uma cena outras. que é pra ter 1000 homens, né, acho que não chega a ter 1000 homens, não sei se é exagero, tipo assim, falaram: "Ah, essa cena tem 1000 homens", eu não sei. Posso estar errada, porque eu também não parei pra contar, mas, tipo assim, tem uma cena que aparece muitos homens puxando, né, o cavalo, aparecem outra cena que tem Sim. muitas pessoas, e são todos, como é que se diz? É, coisa Extras. extras. Extras que foram contratados pra fazer, não é filme de guerra que a gente bota no CGI 1 milhão de pessoas na formação. Não, ele contratou todos os extras pra fazerem aquela cena ali. Figurantes, Então, tipo é. assim, os figurantes. Então, assim, é um trabalho de diretor que você tem que ter, que você tem que saber muito o que você tá fazendo, você tem que ter assistente de direções e produtores de elenco muito bom pra poder Coordenar tudo. ordenar todas aquelas pessoas naquela cena, porque o diretor geralmente cuida dos atores principais. E os seus assistentes de direção, que são pessoas que ajudam ele a criar o filme, são que cuidam dos extras figurantes, porque eles entendem o que o diretor quer passar naquela É que cena. o diretor, ele passa a visão dele da cena para esses assistentes, Assistentes e os assistentes coordenam como os extras/figurantes vão, está na cena. estar na cena, né, porque eles são o quê? São Sim. é só uma quantidade, eles só precisam de quantidade de pessoas. E é Sim, óbvio que mas a quando eles quantidade precisam de de mais pessoas ainda, eles vão colocar no CGI pra, tipo, sim, entendeu? mas ele não fez isso. A quantidade de pessoas que ele precisar, nessa cena precisa parecer que tem tantas pessoas, ele fez contratar todas essas pessoas. É aquele negócio, você coordenar essa galera toda, porque se um errar, gente, Fudeu. tem que gravar de novo. E aquele negócio, eu queria falar muito desse negócio que o Nolan decidiu fazer um filme que só 40 cinemas no mundo dá pra ver com a grandiosidade que ele quer. A gente perdeu alguma parte do filme? Não. Eu tenho certeza que se a gente for pegar pra ver nesse IMAX 70 mm que ele quer, o que mais a gente vai ver são realmente a grandiosidade dos cenários. Entendeu? Uma cena que eu pensei nisso quando eu tava vendo o filme, que é a Cersei com ele na praia, que a gente ia ver a maior dimensão daquela praia, entendeu? Eles estão pequenininhos aqui e a praia é gigante. Interessante. Eu não acho que a gente perdeu nada do filme porque a gente não fez isso. Mas é uma coisa que ele quer fazer, que é uma coisa que eu conversei com meu irmão, que meu irmão veio com essa pra mim, que é tipo assim, a arte não pode parar de evoluir porque o mundo inteiro não tá preparado pra ela. E a E arte só tudo vai bem, evoluir quando o mundo falar assim: "É, realmente a gente precisa precisa mudar". de é, Porque enquanto você não desafiar, então, tipo vai assim continuar do mesmo e o jeito. Nolan queria gravar com as câmeras IMAX, ele foi, chegou na IMAX e falou: "Então galera, as câmeras de vocês são muito barulhentas". Ele E ele pediu pra fez fazer fazer uma câmera diferente. Eles justamente. criaram um jeito dos atores conseguirem se olhar, porque a câmera é muito gigante e fica na frente dos atores. Tipo assim, entendeu? Ele criou a arte, ele usou a arte, ele criou a arte, ele com no ele tem muita influência e ele poderia, talvez, começar uma campanha de que a gente devia, modernizar os cinemas. Ele podia sozinho começar essa campanha? Ele podia. Mas ele também, como eu disse, ele é um homem elitista, ele foi até onde ele podia para fazer a arte do jeito que ele queria, que é, eu consigo chegar na IMAX e falar para eles que eu quero uma câmera Não, e de nova, e repente eles vão fazer. ele nem entende às vezes que ele é elitista. É, tem isso também, Tá entendendo? gente que Ele é muito não rica e às elitista, vezes, às vezes ela não percebe. ele não vai perceber, porque É. ele já chegou num patamar, entendeu? O cara não tem o celular, gente, entendeu? Eu acho que é A inteligente. assistente pessoal dele trabalha 3 vezes mais porque esse homem não tem um celular. Entendeu? Mas é uma coisa muito séria, que o fato do Nolan não ter o celular, não entrar na modernidade, só é que a assistente pessoal dele ou os assistentes dele trabalham 3 vezes mais para esse homem poder ter a paz de espírito dele. Fazer o quê? Ele pode. Ele pode fazer isso. Então, às vezes, ele não tem essa consciência também de quão elitista ele é, porque ele vive na paz de espírito dele, que as outras pessoas dão pra ele essa paz de Exatamente. espírito. É o que eu falei, eu acho que ele não tem compreensão disso, mas em relação aos 70 mm, né, ele criou essas outras máquinas, essas outras câmeras, Uhum, justamente para porque o filme inteiro, porque ele já tinha feito filmes, em 70 mm, partes dos filmes, principalmente as cenas de ação, né, uhum, de Dunkirk, ele começou a fazer em Dunkirk essas coisas, de IMAX, né, a gravar em IMAX. Ele começou com Dunkirk. uhum. Eu lembro disso, porque eu vi Dunkirk no cinema IMAX justamente por isso. Nunca Eh, vi. eu vi Dunkirk. Não, é um dos meus filmes favoritos. Eu não sou fã do Nolan a ponto de ver todos os filmes do Nolan, Não, então eu sou um pouco fangirl. E desde o Cavaleiro da Eu Estreia, vi Oppenheimer por obrigação, não, desde Batman Begins, cara, eu sou que eu também vi muito depois que eu eu não sou sou fã do uma Batman, então eu não posso falar. eu sou fã do Batman, né, então, Hum, por isso. Mas assim, então ele criou essas câmeras justamente pra ele filmar as cenas íntimas,
Tipo Uhum, aquela cena da Penélope com o Odisseu, quando o Telêmaco ainda uhum. é pequenininho, Pequenininho, sim. antes dele ir pra guerra, né. Aquela Uhum, cena, mano, é uma cena muito íntima. Se uhum. você fosse gravar com a câmera normal de IMAX, ia um barulho do É, cacete. ia ter que redublar depois, e às vezes não fica É. tão bom Não, ia quanto ficar na uma bosta, cena, ia ficar sim. uma merda. Então ele criou, assim, é o que a Nanda Ele foi lá falou, uma pedir. tecnologia específica pra Sim, isso. ele foi lá E, pedir porque ele tem essa influência, ele pode. então, assim, eu acho que de repente, com as críticas, talvez o Nolan, possa começar a mexer ali os Sim, pauzinhos dele. Eu não acho que ele é uma pessoa oposta não, a entrar nessas discussões, mas é sim, porque ele é tão afastado disso sim, que não chega às vezes. sim. Só que aquele lance, ele só é afastado porque ele pode. E esses caras é mais fácil, tal, porque eles têm o dinheiro pra se entreter com outras coisas, Sim. né. Porque tem eu cheguei a falar com você, né, que tem uma entrevista que ele faz, que é um bate-bola com o cara, que aí o cara Sim. pergunta: "É preciso um grande orçamento pra fazer um bom filme?" E o Não. Nolan prontamente responde: "Não". E ele tá Não é pessoa certo. e ele tá certo, Só que só que facilita. ajuda bastante, né, amiga, porque para você fazer a Odisseia, você tinha que ter um orçamento. Não tem como você fazer os seus efeitos práticos se você não tiver um Não, e orçamento. outra Tem coisa, efeito prático que você consegue fazer fácil, que Star Wars tem o primeiro Star Wars, o episódio 4, que passa aquele negócio na tela, é escrito num rolo de papel que eles foram enrolando e gravaram. As cenas gigantes dos robôs e tal, isso é bizarro, né. é um bonequinho que tem a tela pintada, e eles gravaram e depois grava numa parte num estúdio as pessoas para poder depois juntar no computador as 2 Não, cenas. e Então, outra assim, coisa, o efeito prático sempre fez parte do cinema e não é uma coisa monstruosa de fazer, mas quando você tem um orçamento, você pode fazer o Mágico de Oz foi feito um gigante todo numa de caverna, o entendeu? Mágico de Oz foi com efeito prático, né, Exatamente. quando Quando ela você sai do preto e branco para o colorido, aquilo é efeito prático. prático. Porra, mano, muito foda. É foda demais. Mas a parada é que, assim, você pode até fazer um filme grandioso desse tamanho, só que vai Uhum, demorar muito tempo. Então pra você fazer em um tempo curto, você precisa de muito dinheiro. sim, Mas dava pra fazer Odisseia em 10 anos? Dava. dava. Mas ia demorar 10 anos pra fazer, Sim, entendeu? Se ele não tivesse o orçamento que ele tem. Então, assim, o dinheiro ele facilita e ele coloca as coisas mais rápidas. sim. Mas, assim, em resumo, Hum, eu acho que o filme é bom, eu gostei. sim. É melhor que É Oppenheimer pra mim, que quê? eu acho que gostei mais do que Oppenheimer. É porque eu tenho problema com Oppenheimer, então É porque não é o meu filme favorito dele, é Odisseia. me estressa muito ver a criação da bomba atômica, me estressou muito. Não importa que ele sentiu culpa depois, me estressou muito. É porque, assim, acabou a gente colocando muito na bomba até porque nem tem tanto da bomba atômica, eu Eu achei que ia ter sei. mais, mas não teve. Mas é porque o meu filme favorito do Nolan é o Cavaleiro das Trevas e nada vai tirar esse primeiro lugar pra mim. Então, a Odisseia não tá no meu top 3 de filmes do Nolan, não está. Mas é um filme bom e eu gostei do filme. Aparentemente eu só vi 6 filmes do Nolan, então Odisseia tá no meu top 3. Que eu vi a trilogia do Cavaleiro das Trevas, eu vi Inception, Oppenheimer e E Odisseia. esse, eu vi um pouquinho mais. E eu só vi o Cavaleiro das Trevas porque Era de super-herói. por isso, às vezes eu até me esqueço que o Nolan fez 3 filmes do Batman, entendeu? Que ele fez 3. Ele, Que eu fico assim, ele assim, chegou num nível pra conseguir o dinheiro, porque você vê a diferença do orçamento de Batman Begins para o Cavaleiro das Trevas. sim, Tipo, você consegue ver. Você fala, caraca, ele ganhou, tipo, foi muito. O investimento em Cavaleiro das sim. Trevas foi muito maior do que Batman Begins. Assim, A Dá pra Odisseia fazer. é um bom filme. É. Eu Ele é um gosto, filme que vale gostei. a pena pra quem não principalmente pra quem não leu o livro, gente. Uma coisa que é importante lembrar de adaptação, e ainda mais a adaptação de livros assim, é que quem o Nolan não faz filme pra massas, não vou dizer que o Nolan, não, é um diretor que faz filme pra todo mundo ver. Não, ele faz filme porque ele gosta de fazer filme. Sim. Mas ele faz um filme que qualquer um pode ver. Sim. Talvez você fosse pegar um desses diretores que são mais artísticos ainda do que o Nolan é, que ia querer fazer umas coisas mirabolantes com a Odisseia, e que a maioria das pessoas não ia ver, e que ia ser aquele negócio que a gente chama de filme pra Oscar, que é um filme que a maioria das pessoas não vai ver. Que aquele filme foi feito pra isso. O Odisseia do Nolan também é um filme pra Oscar? É. Mas ele poderia ser muito mais e de um jeito que as pessoas não veriam. Entendeu? É muito. Eu acho que é um filme que funciona para as massas, apesar de não ser o intuito dele fazer, mas Sim. eu acho que funciona para as massas, funciona para o Oscar. É um filme mais democrático, eu acho que intelectualmente falando, dá para todo mundo entender o Sim. filme. É um filme democrático nesse Sim. sentido. E de repente foi a E, escolha dele fazer assim. mas é a escolha dele, porque a assinatura dele é fazer pessoas reais. É tipo, Sim. ele pegou um mito Homens e amargurados.
e pessoas com o pé no chão. E que é uma coisa O Batman dele é assim, é. gente. Tanto que, assim, como eu não conheço o livro, no final, quando ele tá conversando com a Penélope, o Odisseu falando com a Penélope, e ele conta a história, e vem Pessoal na do sua povo do cabeça mar. que ele e a tripulação dele era um povo do mar que todo mundo temia, você fica assim: "Caramba, gente". Realmente, ele que foi o primeiro a quebrar a lei de Zeus, que fala da lei de Zeus o filme inteiro. E ele foi o primeiro a quebrar, porque a ideia do cavalo de Troia é uma ideia que é muito inteligente, todo mundo entende ela como uma ideia muito inteligente, mas sim, ele fez uma coisa que é errada, você não teve, como é que se diz? Da lei de Zeus, tipo assim, de ter A a troca. reciprocidade, o Tipo, respeito pela pessoa, a lei de Zeus. E isso fala muito do filme, porque toda vez chega, né, alguém lá no negócio da na Penélope, no Ipia, lá na nos jantares Ítaca, da em Ítaca. Penélope, em Ítaca, eles levam pra dentro, dão comida, ou então É porque você tem que os mendigos que vão recepcionar. pedir dinheiro, né, que ele até Telêmaco, sim. Telêmaco com Odisseu fala: "Ai, você quer comer alguma coisa?" Ele: "Não, não, deixa eu só pedir", porque os outros mendigos também faziam isso, e assim, você tem que ter recepção, porque pode ser um deus disfarçado e tal, Sim. e eles não fizeram isso, eles se botaram dentro de um cavalo, conseguiram entrar, dizendo que era uma oferenda pra Atena, e Eles destruíram uma usaram em cidade. nome da deusa também. É. Tipo, gente, é foda. E destruíram uma cidade inteira, e eles se tornaram o mito do povo do mar, que era o mito da tripulação que atacava outros, que é o que Começou eles no final da faziam Era de mesmo. Bronze, né, que aí, Sim. da Uma Grécia coisa que o pessoal ali. falou, e tipo assim, gente, ai, eu não acho errado não, tipo assim, o Odisseu sabe que eles estão na Era de Bronze, sabe que o fim da Era de Bronze tá chegando. Sim, naquela época não se falava disso, mas gente, a gente em 2026 a gente fala isso. Então assim, eu não acho que o filme histórico feito agora po não tenha que se prender àquelas coisas daquela época. Não, acho que você pode botar umas coisas Não, que as elementos pessoas históricos dentro da que as história. pessoas vão entender, entendeu? Que as pessoas vão, Sim. até para as pessoas de repente associarem mesmo, entendeu? É, eu vejo Eu assim acho que interessante falar, porque o filme foi feito em 2025, lançado em 2026, o filme não é antigo, sim. entendeu? Não, e assim, eu acho que, ele ter consciência que ele tá ali, porra, todo mundo tem consciência, a maioria das pessoas tem consciência de onde está, quando você tem acesso, né, e o Odisseu era uma pessoa que tinha acesso naquela época, Sim. porque E ele ele era era um rico, homem tá. inteligente. Ele era um homem E ele é inteligente. considerado um dos homens mais inteligentes, né, da época. E ele é um mito, vamos lembrar que É tudo mentira. é um mito, é tudo mentira, tá bom, gente? Eu acho que a gente sempre tem que lembrar disso. Fatos históricos, óbvio, você tem que colocar para contextualizar a época que aquilo se passa, mas a história em si não existiu. Sim. A Helena de Troia, ela nasceu de um ovo, tá? É. Então, assim, ela não existiu, gente. Então não precisa ficar se preocupando, se E prendendo tem isso nessas também, coisas. e o que eu acho que é uma coisa interessante, que eu vi alguém falando também, tipo assim, o Nolan fez um filme que é histórico, mas é histórico sobre um mito, então ele botou elementos históricos que às vezes não Sim. condizem com a época, entendeu? A armadura do Agamenon, quando foi lançado o primeiro título, todo mundo falou: "Gente, não era assim?". É, mas ele escolheu fazer assim porque é mais bonito. Não, Porque a história é dele. a Ele não armadura estava do querendo fazer um filme Odisseu, histórico, histórico de verdade. com, Até tipo, elementos histórico históricos de verdade. precisos. É, porque querendo ou não, ele tá fazendo um filme de ficção sobre um mito. Hum, Não, eu posso ter liberdade. outra coisa, assim, é o que eu comentei com meu marido quando a gente saiu. A gente falou, nossa, as armaduras, não só de todos eles, tá? Uhum, Pareciam muito armaduras romanas. Elas sim. estavam muito longe das armaduras gregas. Eu gostaria que ele tivesse colocado as gregas, sim, mas as romanas são mais imponentes e mais bonitas. Então, ele escolheu, Um beijo pro Nulo. tá? Eu tô falando da minha opinião. Sim, é a escolha estética de um filme, que é aquele negócio que E eu não vou me eu prender a eu isso, falei com você gente. sobre o negócio do racismo, que assim, quando você tá contando a história, está fazendo um filme histórico sobre um fato que aconteceu na vida real, realmente eu vou pedir mais fatos históricos, eu quero que você seja mais condizente com a Verossimilhança ali do. verossimilhança com a realidade. Mas quando você está fazendo um filme histórico sobre um livro que é feito de mitos, foi passado de geração em geração, que provavelmente cambiaram várias vezes, porque quando você fala da histórias oralmente, uma hora essa história vai mudar, o entendimento dessa história vai mudar uma palavra aqui que vai mudar o entendimento dessa história. Então, assim, é tudo ficção, não condiz realmente com a realidade. O Odisseu não existiu, Homero talvez nem tenha existido também. Então, assim, gente, Não, eu e eu preciso acho que ter é. uma verossimilhança histórica tão perfeita assim para um filme de ficção. Seria legal, seria, mas assim, eu acho que Eu não não é tô. essencial, É, porque não se trata, tipo, de um Oppenheimer da vida, que sim. precisava ter fatos históricos. É, E é porque aquela olha coisa. só, eu tô te contando a história de um cara que fez uma merda muito grande e ele aconteceu. E aqui eu tô contando a história de um cara que
Fez uma merda muito Fez grande, uma mas merda criou. grande, pode não ter acontecido. Pode ser só história, tipo assim, Não, é história. eh, É história. mitos pra poder te ensinar alguma coisa sobre a Como se vida. fossem fábulas e tal. É, E ou assim, parábolas que Jesus é, contava na Bíblia, que podem ser reais ou não eram reais. eram parábolas. Eram parábolas pra poder te ensinar, pra você tentar tirar um Metáforas, ensinamento parábolas. daquilo, Não, e entendeu? uma coisa que você falou, da parada ser contada oralmente. Uhum, Gente, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sim. eu acho que isso define a Odisseia. Acho que a gente nem precisa mais, tipo, endossar qualquer coisa, Ele aumentou porque pra caramba, porque olha, o cavalo era gigante. o cavalo era imenso. E E era assim, real. era real. Ai, gente, esse Aquela cena da homem, praia é foda demais, desculpa. porra. Mas assim, em resumo, né, depois a gente ter falado aqui 1 hora, a gente gostou do filme, a gente tem críticas, sim, mas isso não impede da gente gostar do filme, Sim. tá? E a nossa opinião de Oscar, eu acho que vai se consolidar, a gente vai voltar Uhum. aqui em fevereiro, provavelmente, pra falar sobre isso, pré e pós-Oscar. Então, mas fiquem ligados que vai Uhum. com certeza estar na lista, Sim, todos tá? os filmes que vierem por aí que a gente acha que vai ser interessante pro Oscar, a gente vai vir aqui falar deles. Se não vai ser especificamente de cada um, vai ser talvez uma compilação de alguns filmes. No final do ano a gente faça, talvez, a gente acha que esses vão ser indicados. Ou então quando sair a lista de indicados, a gente já vai fazer alguma coisa, não sei. E A para gente vai isso vocês fazer. têm que se inscrever no canal para acompanhar tudo aqui. Exatamente. Vocês têm que seguir a gente nas redes sociais, porque a Mas, gente posta cortes, muitos cortes. Então, nos sigam lá e comentem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, gostaram com do filme? respeito, obviamente, As gente, questões que você tem também né? para fazer. Porque é aquele negócio, a Exatamente. gente critica o que a gente gosta ou o que a gente quer que melhore. Porque o que a gente não liga, a gente deixa pra lá. A gente só. Exatamente. Muita gente endossa, é o que eu sempre falo. Se você não gosta de alguma coisa, não endosse. Porque você vai Exatamente. dar engajamento para aquela coisa. Então, se você não gosta, simplesmente não veja, não fale, Sim. não engaje. Então, é isso. Até o próximo episódio. E um beijo. Tchau.